Olá, seja bem-vindo ao vídeo sobre pessoas com direito que acham que podem tudo. Caso tenha um relato interessante, deixe em r/relatando. Eu, uma mulher de 27 anos, fui desconvidada do memorial do meu avô pela minha prima louca e arrogante, uma mulher de 26 anos, por fazer duas perguntas. Eu sei que o título parece loucura e é graças a essa minha prima e toda a drama em que ela e meus tios estão envolvidos. Também gostaria de deixar claro que este texto será longo e estou usando o celular, então peço desculpas pelo formato. Um pouco de contexto: somos uma família mista. Meus avós tinham filhos de casamentos anteriores. Meus tios e minha mãe são da família da minha avó e minhas tias são da família do meu avô. Crescendo, minha prima, vamos chamá-la de Ceci, sempre foi mimada. Sentia-se no direito de tudo e se irritava facilmente sem motivo. Ela foi a quarta neta depois de mim e dos meus dois irmãos, que somos adotados, importante para mais tarde, mas como ela era a primeira neta biológica do meu avô através de sua filha, ela foi mimada desde o nascimento. Essa garota teve o mundo entregue a ela pelos meus avós, já que a mãe dela basicamente perseguia homens ao invés de ser mãe. Mas, como meus avós davam tudo a ela esperava que todos fizessem o mesmo e, se você não fizesse, ela tentaria te colocar em seu lugar. Se eu de alguma forma tivesse algo que ela queria ou tivesse uma versão melhor do que a dela, ela choraria para meus avós que não era justo e que ela merecia mais. Quando íamos para a casa deles, eu e meus irmãos tínhamos que compartilhar tudo com ela ou deixar em casa, mas ela não era obrigada a fazer o mesmo. Se disséssemos não a ela, ela fazia o maior escândalo e convencia meus avós de que estávamos sendo maus e eles nos mandavam embora porque Deus não gosta de feiura. Com o passar dos anos, e à medida que a mãe dela e meus tios tiveram mais filhos, ela começou a fazer a mesma coisa com os primos, não com os irmãos. Se os primos ou eu decidíssemos que queríamos fazer esportes ou participar de algum clube que nossos pais não pudessem pagar, ela os convencia a pagar somente para ela e seus irmãos, e então eles nos diziam que não tinham dinheiro para pagar por mais ninguém. Eles nem sequer tentavam torná-lo justo pagando por uma atividade diferente para um neto diferente a cada ano escolar. Sempre era ela e mais tarde os irmãos dela. Mas assim que ela percebia que pararíamos de implorar para participar, como eu com a torcida, ela simplesmente parava de fazer essa atividade. Totalmente. Ela se recusava a ir aos treinos, se recusava a participar de eventos escolares, mas ainda assim tentava se gabar de estar no esporte não nós, como se ela não tivesse desperdiçado mais de $400 dos nossos avós a cada ano apenas para nos fazer sentir inveja. Ela fazia isso com todo mundo e com tudo e ficava muito brava se você dissesse que não se importava ou não estava mais interessado naquela atividade específica. Ela cutucava e cutucava você só para obter uma reação negativa porque acho que isso a animava. Meus avós basicamente criaram ela e seus irmãos, mas ela acabou sendo uma chorona que não consegue aceitar uma crítica porque nunca está errada. Com uma atitude, começou a usar drogas e a festejar desde jovem, e esperava tudo na vida. Meus avós basicamente justificaram seu comportamento e, embora isso tenha acontecido décadas atrás, ainda dói. Especialmente agora que eles se foram. Eu sei que talvez eu pareça com inveja ou ressentimento, e é porque eu fiquei mesmo assim, e ainda fico agora que estou pensando nisso novamente. Eu simplesmente não entendo a justificativa por trás do favoritismo, especialmente quando você tem cerca de 6 outros netos que claramente veem que você está favorecendo apenas um grupo de netos. Agora tenho 15 primos, alguns nascidos depois da morte deles, mas eles não nasceram todos ao mesmo tempo. Então, faça isso pelos que realmente apreciarão e lembrarão, ou não faça para nenhum de nós. Ok, terminei de reclamar e desabafar. A razão de eu ter sido desconvidado: no Natal de 2022, meu avô faleceu. Minha avó havia falecido anos antes dele. Embora eles tivessem favoritos óbvios, todos ainda os amávamos e eles eram o pilar de nossa família. Eles nos lembravam para manter contato com nossos primos, como Ceci, porque estávamos todos praticamente sem contato com ela. Mas eles sempre queriam que nos reuníssemos em sua casa.
Eles adoravam ter tantos netos e adoravam quando todos vinham vê-los. Ceci ama nosso avô mesmo sendo desrespeitosa a maior parte do tempo, mas enfim, deixando isso de lado. Não duvido do amor dela, mas ela é malvada com todo mundo e ainda tínhamos tios na área que sabiam que nosso avô não estava bem, mas se recusaram a ajudá-lo. Em vez disso, aparentemente, quando ele finalmente foi para o hospital, um dos meus tios invadiu a casa dele e roubou as cinzas da minha avó, a escritura da casa, a apólice de seguro de vida e muito mais. Eu digo aparentemente porque alguns desses tios estão dizendo que foi a Ceci que invadiu a casa, e a Ceci diz que foram eles. Eles disseram que os tios e tias esperavam que ele morresse enquanto os netos esperavam por sua recuperação. Eu sou basicamente a Suíça e disse a eles que precisavam resolver isso e, como eu estava me recuperando de uma cirurgia importante, decidi ignorar o drama deles e me concentrar na recuperação do meu avô de longe. Infelizmente, descobriu-se que ele estava sofrendo de um câncer muito agressivo que havia progredido para seus pulmões, cérebro e ossos. Por que ele não estava no hospital antes de ficar tão mal, eu não sei. Disseram-me que ele estava bem até que de repente não estava mais. Ceci ficou muito irritada com nossos tios por terem invadido a casa do nosso avô, roubado coisas e culpado a irmã mais nova dela pelo fato de nosso avô ter piorado tanto. Aparentemente, ela estava morando com ele e os tios disseram que ela poderia ter feito mais para entrar em contato com todos e avisar sobre a condição dele. Isso é o mesmo tio que me disse que estava checando meu avô toda semana, então eu também não sei por que ele deixou uma menor cuidar de um adulto tão doente. Então, entendo que esse tio que está culpando a irmã de Ceci é um problema e eu entendo por que ela está brava com eles. É uma situação ruim e traumatizante. Ela estava me mandando mensagens sobre o que estava acontecendo, mas eu também disse a ela que não queria me envolver naquele drama, que eu só queria me recuperar e que nosso avô fosse cremado e colocado na mesma urna que nossa avó, como ele queria. Ela entendeu, até que não entendeu mais. Porque ela tinha xingado meus tios, eles decidiram ignorar as mensagens dela, deixá-la no vácuo no Facebook. Ela está tentando organizar o memorial do meu avô e recusou a ajuda de todos com os preparativos. Ela não quer que coloquemos fotos de apenas um neto específico. Não nos deixa ligar para o local do funeral para verificar o andamento do serviço, porque somos os netos da avó e não os filhos do avô de verdade. Não sabia disso até depois do conflito porque eu disse a ela para me informar o que era necessário e que eu faria o meu melhor para ajudar. O namorado dela meio que está pagando por isso, não ela, mas ela age como se fosse a rainha de novo. Até que ela me pediu para pedir a um dos nossos tios as fotos do nosso avô para usar no slideshow. Meu avô deu um álbum de fotos com fotos da mãe do meu tio, nós netos e ele. Como ele estava ignorando ela e seus irmãos e não outros primos porque não estávamos xingando ele, ele me enviou as fotos sem problema e não para ela. Eu as enviei para ela e perguntei se essas estavam ok, se não estivessem, eu pediria para ele encontrar outras. Ela instantaneamente ficou irritada. Os seguintes são exemplos de nossas mensagens. Ceci, cara, ele é estranho. Ele e o irmão dele não estão autorizados a ir ao memorial e se tentarem, vou fazer com que a polícia os retire. Eu digo isso com total desrespeito. Eu, achando que algo mais tinha acontecido estranho como. Por quê? O que eles fizeram desta vez? Ceci, por que eu disse? Por causa de como ele está tratando eu e minha irmã. Por que eu estou pagando pelo memorial do meu avô? E como estou pagando, não tenho que permitir que ninguém que eu não queira esteja presente. Aliás, tecnicamente você é da família dele e não da família do meu avô, então você não precisa se sentir excluído por isso. Você também não é bem-vindo. Você é adotado, então nem é seu verdadeiro avô. Apenas a família do avô pode vir e o resto de vocês pode aproveitar suas vidas. Eu, confuso, queria saber se aconteceu algo novo além do que já estava acontecendo. Ceci me bloqueia sem explicação. Aparentemente, não se pode fazer perguntas que peçam para esclarecer algo. Ela tem 26 anos e ainda tem um temperamento ruim.
Estou perplexo por ter sido bloqueado e desconvidado por fazer 2 perguntas simples. Eu estive tomando remédios para dor durante todo esse tempo e não queria lidar com a BS deles também. E, claro, ela me arrasta para isso. A única pessoa pela qual sinto é a irmã de Ceci. Se homens adultos sabiam que ele não estava bem, deveriam ter agido em vez de deixar uma criança lidar com isso. Eu entendo que as pessoas possam estar de luto, mas por que você sente a necessidade de descontar sua raiva na metade da família da avó? Quando nós éramos da mesma família, sempre fomos uma grande família. Como ela está brava com os tios, ela está irritada com todos os filhos deles também por associação. No dia em que meu avô morreu, eu estava ao telefone com ele e fiz minhas pazes através do telefone da minha prima, porque minha tia desligou o telefone do quarto do hospital e disse aos netos que moram em outro estado para pararem de ligar e fazer suas pazes porque eu não vou ligar o telefone. Então, ela bloqueou os filhos do meu tio de se despedirem e agora está dizendo que nenhum deles está autorizado a participar do memorial porque chamaram atenção para as atitudes dela. Todo mundo lida com o luto de forma diferente, mas isso é simplesmente malvado. Os tios, eu admito, parecem suspeitos pelas coisas que disseram e fizeram, sim, mas isso não significa que ela precise descontar neles e nos filhos de nossa avó. Desculpe se ficou confuso para ler. Minha mente está confusa. Estou machucada. Estou irritada. E estou cansada de ela continuar sempre conseguindo o que quer com eles mesmo depois de morrerem. Uma mãe tenta levar meu Xbox porque estou corrompendo seu filho. Então, eu sou uma garota transgênero de 16 anos, importante depois, e amo jogos, sempre amei. Não gosto muito de jogos de terror porque me assusto facilmente, mas há uma série que eu nunca consigo largar, Five Nights at Freddy's, a incrível série enviada do céu pelo próprio Scott Calton. Isso tudo aconteceu cerca de 1 mês atrás, quando eu estava em casa e meus parentes estavam todos lá para o aniversário da minha mãe. Meu primo, que também é muito interessado em jogos, estava lá também. Ele é como meu melhor amigo sempre que há uma reunião de família. Normalmente, quando é aniversário de alguém, algumas pessoas ficam para dormir, outras não porque moram muito perto ou muito longe e têm um horário a seguir. Naquela noite, meu primo e eu estávamos jogando vários jogos. Jogamos Minecraft, nos revezamos jogando Rainbow Six Siege, jogamos Overwatch e uma variedade justa de outros jogos. Como era fim de semana, pudemos ficar acordados até tarde jogando. Eram cerca de 11 horas, as pessoas ainda estavam ativas, mas não acordadas o suficiente para precisarmos ficar quietos. Decidimos jogar um pouco de FNAF 4, novo arquivo salvo. A primeira noite passa sem problemas, coisas normais. Ouvimos os passos do Bonnie, corremos para a porta esquerda e acendemos a lanterna. Ouvimos a Chica, fazemos a mesma coisa na direita, ela vai para a cozinha. Viramos e acendemos a luz nos Fredlis na cama, a noite usual 1. A segunda noite começa e a coisa esquenta. Fox está no armário. São 4 horas. No jogo, Bonnie e Chica estão ativos e os Fredlis estão se formando muito rápido. Estamos tentando ouvir, mas meu irmão decide que é engraçado colocar música na minha Alexa. Agora nós dois fazemos isso um com o outro. Mas colocamos músicas que sabemos que a outra pessoa gosta ou acha que a outra pessoa gostaria. Ele decide colocar In The Purple Guy. Não é uma má escolha de música, mas é uma chatice quando estamos tentando ouvir os passos do Bonnie. Meu primo grita quando Bonnie nos assusta, nós dois rimos, e a mãe dele, entra e pergunta o que está acontecendo. Eu digo a ela que estamos apenas jogando um jogo. Por que você está gritando por causa de um jogo? É o FNAF. O que é FNAF? É muito divertido, vou te mostrar. Agora, minha tia não é muito religiosa nem nada, mas ela é muito homofóbica, transfóbica, todas essas coisas que fazem de alguém uma pessoa ruim. Então estávamos jogando e ela não viu nada fora do comum, só olhos brilhantes no escuro. Minha namorada maravilhosa entrou durante essa noite, cerca de 1 minuto depois que ela entrou, o Fox entrou no quarto e foi para dentro do armário. Imediatamente, minha tia diz, tenha cuidado,
O Foxy pode sair do armário a qualquer momento, assim como você. Eu rio disso e minha tia resmunga. Então nós vamos para o armário para verificar o Foxy. Imediatamente o Foxy faz um jumpscare, quando ele tem o focinho saindo das portas e toca o som de jumpscare. Minha tia grita e tropeça para trás, eu rio e deixo o Foxy onde ele está, não dou flash ou nada porque quero assustá-la. Não mais que 30 segundos depois, e é claro, ele nos dá outro jumpscare. Ela deu um grito agudo, não um grito agudo, e aí começou a guerra. Hein? O que é esse demônio? É FNAF, como eu disse. Hein? Você vai corromper meu filho. Claro, como se jogar esse jogo na frente de se fosse fazê-lo decidir abrir um restaurante e construir animatronicos para matar crianças e tentar fazer a família ficar imortal. Você entende o quão delirante você soa? Hein? Nunca se sabe, ele pode ser o próximo Elon Musk. Agora meu primo quer apenas uma vida tranquila com dinheiro suficiente para viver e um emprego que o faça feliz, nada mais. Então me chame de a garota por trás do massacre, porque nenhuma dessas coisas nunca aconteceria, sem ofensa, sem problema. E, minha namorada, se você algum dia se tornar a garota por trás do massacre, eu ficaria feliz em ser sua parceira no crime. Argin, parem com essa conversa. Op é um garoto e é o seu namorado. Minha mãe, ouvindo o que ela disse eu juro por Deus que vou acabar com você se falar com minha filha assim novamente. Você corrompeu meu filho com seu Xbox, acho que você deveria dá-lo a ele como presente de trauma. Mãe, não vou tirar o Xbox dela. É dela e sempre será dela, você não pode tirá-lo dela. Ela é dona dele, pode usá-lo como quiser. Nesse ponto, eu estava certa de que ele continuava dizendo dela e ela para irritá-la, o que era engraçado. Sim, você não pode falar com ela assim. Se ela fosse lhe dar alguma coisa, seria uma bela casa e um traje de animatronico. Amor, chega de referências do FNAF. Eu chamo ela de querida porque ela comentou sobre como meu cabelo parece com o da Zero Two de Darling in the Franxx, e mesmo que eu tenha dito que não faria isso em um post anterior há alguns anos, eu tingi de rosa para se encaixar nesse papel e eu amo completamente. Ela começou a fazer muitos comentários homofóbicos e transfóbicos sobre mim e eu apenas decidi ser um pouco passivo-agressiva. Lembro que ela disse, se você é uma menina, vista-se como tal, então decidi ir para o meu armário, pegar uma bolsa e sair. 5 minutos depois, eu volto vestida como Kurumi, com lentes de contato, uma tiara e o vestido preto e vermelho mais adorável, tudo. E amo o cosplay, eu ia mostrá-lo em uma data posterior que o tinha, mas achei que agora era tão bom quanto qualquer outro momento, apenas jogando jogos com meu primo e enquanto sentava irritada no fundo. Na manhã seguinte, a maioria das pessoas saiu, exceto em alguns outros da família de Anne ainda está tentando lutar pelo seu ponto de vista, mas eu e não estamos dando atenção para isso. Finalmente, ela vai embora e eu estamos livres para fazer o que quisermos sem a presença vigiando de não houve justiça divina, mas pelo menos colocamos ela no seu lugar e espero que da próxima vez que eu a veja, não precise lidar com as besteiras dela. Obrigado por assistir, deixe sua opinião sobre os relatos nos comentários, esse vídeo foi feito com muito carinho, muito obrigado.